sobre a morte e morrer, mas para nós agora, nós somos as únicas pessoas que podem pegar dois fins polares, que pode ser a morte desse lado e agora a esperança desse lado e colocar juntos. Nós somos as únicas pessoas na Terra que pode pegar a morte, que é um fim polar, e a esperança desse lado e colocar juntos. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E ele está dizendo, entretanto, que quando você morrer, não é a morte, você simplesmente vai estar dormindo e você vai levantar. E é aqui onde a mensagem está, que o Senhor quer falar do arrebatamento. Ele está dizendo que a morte é um dormir, e ele está dizendo que eles vão voltar com Jesus. Olha o seguinte. Ele está aqui aplicando de que no arrebatamento, pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, entretanto, quando Jesus mandar, Jesus ele vai mandar com as almas daqueles que morreram antes. Então todos foquem em mim agora. Então o Senhor simplesmente está colocando o seguinte, que se você vê a linha profética de Deus, a esse tempo antes da cruz, então veio a cruz. Então enquanto você se move depois da cruz, o evento mais importante é o arrebatamento da igreja. E o Senhor está dizendo que durante esse tempo entre a cruz e o arrebatamento se chama a Era da Igreja. A Era da Igreja, se você tiver tempo, lê Apocalipse 2 e 3. A Era da Igreja. E na Era da Igreja, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que somente a alma pode ser salva. Na Era da Igreja. Mas o corpo não é salvo. O corpo somente vai ser redimido no dia do arrebatamento. Porque Jesus vai vir com as almas daquees que morreram, e as suas almas foi para estar na presença de Deus, como aquele ladrão que estava na cruz, e ele diz, eu digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que quando você morre agora, e você é santo, é um mais, é um ganho para você. Porque a sua alma vai para a presença de Jesus. E quando o dia do arrebatamento acontecer, Jesus vem e volta com as almas daqueles que foram cristãos e santos. Lembre-se, santos, no tempo da morte. E o dia do arrebatamento é o dia para a redenção dos seus corpos. Estamos juntos agora? É ali agora onde o corpo vai ser redimido. Estamos juntos? É isso que ele está descrevendo aqui no versículo 13 e 14. E ele está dizendo, entretanto, ele está dizendo que a ressurreição de Jesus tem que ser agora o nosso evangelho. Nós temos que ir para o mundo e pregar a ressurreição. Ele ressuscitou. Você se lembra da igreja do passado? Eles pregavam que Jesus morreu e ressuscitou, que Cristo morreu e ressuscitou, que Cristo morreu e ressuscitou. Então, esse é o evangelho verdadeiro, esse é o evangelho da cruz e do sangue. E você encontra no livro de 1 Coríntios 15, do 1 ao 4 até o 5. Que Jesus Cristo veio e ele morreu por nós e então ressuscitou. Ele diz que quando você prega o evangelho da cruz e do sangue, você traz a esperança para a igreja agora. Então, essa geração, essa era, por abandonar o evangelho da cruz, eles abandonaram o evangelho. Eles abandonaram e tomaram um outro evangelho, o evangelho dulce, um evangelho doce, um outro de prosperidade. Eles estão abandonando literalmente a esperança que a igreja tem. E o poder que a igreja poderia ter. Você viu o poder da cruz e do sangue na visitação de Deus. Em terminar, eu quero dizer o seguinte. Em terminar, versículo 13 e 14. Ele está dizendo que, entretanto, todos nós devemos viver as nossas vidas nessa terra totalmente diferente desse mundo, com alegria e com esperança, sem temer, para que as pessoas possam saber que para nós não estamos presos agora às leis da natureza aqui para a morte. Não, para nós temos esperança para uma vida melhor, um reino melhor.
Aleluia! Ele está dizendo, do versículo 13 e 14, a escritura que está definindo o arrebatamento, que quando você olha agora a era presente, ele está dizendo que a presente geração, eles estão exercitando. Eu não estou dizendo que é mal, mas eles estão fazendo agora pesquisas de envelhecimento, eles vão fazer cirurgia agora para poder colocar, para terem mais saúde, viverem mais, todo tipo de medicamentos, medicina, por quê? Porque quando eles vivem e chegam até os 40, 50, eles já estão agora percebendo que a sua vida está já acabando. Está como 40, 50 anos, eles começam agora a se preocupar, agora eles estão com dificuldades e realmente eles estão sentindo que estão caindo. Quando eles chegam nos 50, 50 e pouco, 60, eles já estão mais preocupados. Por quê? Porque agora as suas vidas estão terminando. E entretanto, para nós, ele está dizendo, quando a gente vive aqui, e provavelmente você vê como que se está começando já a acabar. E aqui está o melhor para vir. Aleluia! O melhor está para vir. A nossa melhor vida está por vir. Essa é a esperança que ele está falando. Que para nós não estamos presos nisso. Nós sabemos que nós temos a melhor vida que está nos aguardando, onde você vai ter um corpo glorioso, um corpo que não vai morir, não vai morrer, um corpo glorioso que não vai ter câncer. Um corpo, eu já disse, eu disse algumas coisas muito grandes na conferência, eu não sei se vocês escutaram quando eu disse que quando o Senhor me mostrou e falou comigo sobre o corpo glorioso que Ele preparou para você, não, vai e diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles vão ter corpos gloriosos como o meu. Eu disse, por que nós não entendemos alguns detalhes como quão gordo vai ser? Quão gordo você vai ser? Quão magro você vai ser? Quão baixo você vai ser? Quão alto você vai ser? Em que idade que vai ser o seu corpo? Eu tento entender que 33 anos, a idade que Cristo era. Aleluia! Por quê? Porque assim como Cristo, o corpo como Cristo será. Então muitas respostas nós vamos ter, mas você já pode começar a pensar sobre isso. Então por que o Senhor está dizendo que para nós a nossa esperança é exatamente essa, que para nós Cristo morreu e ressuscitou novamente, entretanto você vai trazer, Ele vai vir com aqueles que dormiram com Ele. Porque nessa pergunta foi dito que aqueles que morreram antes do arrebatamento, escutem a mim agora, por favor, foquem em mim. A pergunta que o Senhor estava respondendo aqui, meu filho político, se você se mover um pouquinho vai ser poderoso para que eu possa ver o professor. Agora é muito melhor, muito melhor. Sim, para que você pudesse sentar ali, meu filho. Obrigado, de New York. Muito obrigada. Agora eu posso ver o professor. Então a pergunta que estava sendo respondida, que agora nasceu agora essa escritura, é o fato de que durante a sua segunda jornada, Paulo foi lá e ele plantou uma igreja lá. Realmente foi uma 3 semanas, uma missão de 3 semanas, você pode imaginar. E ele pregou todo o evangelho de consequências do pecado, do Espírito Santo, a justiça, a separação, e tudo incluindo até a escatologia. Ele deve ter pregado sobre a vinda do Messias também. Mas agora, quando ele saiu, então teve esse problema. Esse problema aqui é um iluminar para essa igreja. Tinha um problema de que as pessoas, enquanto estavam esperando por Cristo, os seus amados começaram a morrer, alguns por mortes naturais, outros por perseguição. Então eles perguntaram, será que eles se perderam para sempre? Nós estamos esperando pelo Messias para vir, então agora está o iluminar aqui. Que se a primeira igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja primitiva, quando foi dito para eles sobre a gloriosa vinda do Messias, eles começaram a abandonar as suas casas e dar as suas coisas para os outros e preparar-se. Eles começaram a esperar pela vinda e o arrebatamento do Messias. Quanto mais você, que veio durante esses 2000 anos, agora deveria estar esperando pela vinda do Messias. É aqui que está o ponto de que essa pergunta saiu do fato de que eles estavam esperando pelo arrebatamento
para poder vir para o seu tempo, e é por isso que você agora chega nessa escritura, nós, depois que estivermos vivos. Então eles esperavam que o Senhor viesse naquela época enquanto eles estavam vindo, para que agora esse nós pudesse ser a última geração para o arrebatamento. A última geração para o arrebatamento, a última geração para o arrebatamento. Estamos juntos agora? Mas não, isso deve te impressionar de que eles estavam esperando por Cristo para vir naquela época. Eles esperavam que o Senhor os encontrasse lá esperando, e nós que estivermos vivos. Então por isso que eu quero agora dizer que nessa geração nós devemos tomar mais atenção agora e se preparar como geração, e agora preparar com que as pessoas possam esperar e se prepararem para Jesus. Aleluia! E ele está dizendo o seguinte: entretanto, essa morte e ressurreição de Jesus é o que deve te causar agora para viver uma vida de que é contradição do mundo, é contra o mundo, é totalmente diferente do mundo, porque para você tem uma vida melhor esperando ti. Então para você, agora olha, se ele está dizendo aqueles que dormiram, minhas filhas, Dirsa, muito bom te ver, muito poderoso, Zira, sempre aqui. Então se para nós a morte e a ressurreição de Jesus é a nossa esperança, então também ele está dizendo de que automaticamente deve nos dizer de que esse mundo não é o nosso lar. Ou sim. E número 2, deve automaticamente agora te focar em outra vida, Esse é o propósito, outra vida, a vida depois disso, não é? Então são instruções muito claras que estão vindo agora na Escritura central, que está ilustrando, que está demonstrando o arrebatamento da igreja. Estamos juntos. E é por isso que isso é muito sério, povo abençoado, que o Senhor pode colocar isso na sua presença agora em um tempo onde vocês estão saindo agora para alcançá-los. E eu amo todos vocês com o amor de Cristo, todos vocês aqui, todas as nações. Meu amor por vocês é muito profundo, com o amor de Cristo, porque eu sei que atrás de cada um de vocês há milhões de pessoas que precisam escutar isso, que o Messias está vindo e estar preparados. Aleluia! Vocês vão fazer agora o fluir, não é? O Senhor vai encher as suas igrejas, não vai? Aleluia! Muito sério. Muito obrigado por preparar para eles um lugar para eles sentarem. Normalmente ela sente com a primeira dama. Sim, eles sempre sentam juntos. Mas não há muitas mesas aqui. Então agora escutem. Então novamente olha o seguinte: que agora, quando você sabe que Cristo vai vir e você vai entrar agora em uma vida muito melhor, então isso automaticamente agora, preste atenção, deve te fazer com que você venha abandonar essa vida. Eu devo dizer isso. Para agora deixar essa vida, abominar essa vida. Se há coisas nessa vida que vai tentar te agarrar e te amarrar, você vai soltar-los e sair. Você vai dizer: não, eu tenho uma vida melhor que está vindo adiante de mim. Por quê? Porque o maior problema na igreja é as coisas desse mundo que cativou o coração deles. Por quê? Porque o seu coração foi agarrado, foi preso a essas coisas dessa vida. Mas agora o Senhor está dizendo: não, solte isso, quebra tudo isso. Por quê? Porque é uma vida melhor vindo para você. Vamos então agora ver isso. Se você vê o livro de Apocalipse 21, é isso que eu estou dizendo. Porque em Apocalipse 21, você vai escutar o seguinte: você vai escutar que esse corpo, ele não vai aceitar pecado, o corpo glorioso. Não vai aceitar enfermidades, não tem dor. Você pode imaginar uma vida sem dor? Não há hospitais, não há cirurgia, não há. Então você pode ver que é uma vida muito melhor, óbvia. Se você olhar para mim, você pode dizer: sim, essa vida é melhor? Sim, é melhor. Meu filho Courtney, você pode sentar aqui do meu lado. Sim, traga a sua mochila. A sua mochila. Como meu filho primogênito. Eu não quero dizer primogênito, senão vão me matar. Não. Meu filho primogênito, pode vir. Estamos ao vivo na rádio, sim. O que eu estou dizendo é o seguinte: que o Senhor estava dizendo ali, agora em ilustrar essa conversa da conferência, ele está dizendo que o seguinte, que o Messias está vindo. E nós vimos no versículo 15. Eu posso ler o versículo 15? Aleluia. Porque não queremos atrasar na mensagem. É um dia para celebrar a visitação de Deus e a presença de vocês aqui. Aleluia. 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 4, olha o versículo 15. Agora 15 em português e ahorita 15 em espanhol. Versículo 15.
13, ele diz assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Agora, olha isso. Novamente, no versículo 15, ele usa nós. Significa que realmente eles esperavam que o Messias viesse no tempo deles. Eles estavam esperando por ele. Eles abandonaram tudo. Eles estavam esperando pelo Messias. Então, nesse versículo, você vê que ele agora está colocando a certeza do arrebatamento. A garantia de que vai acontecer. Ele diz que sim, certeza vai acontecer. Com certeza. Então, olha isso agora. Agora ele está colocando duas coisas. A certeza da importância do arrebatamento. E número 2, a certeza de como que vai desenvolver, como que vai acontecer. Aleluia! Isso é sério. Então, por que ele dá a garantia? A garantia, a necessidade do arrebatamento. Por quê? Por causa da linha profética de Deus, não é? O reino de Deus, você se lembra? Daniel 2, versículo 44 e 45. O reino de Deus deve vir. E se você olhar agora a cascada do desenvolver agora do reino de Deus, então você vai saber que de agora em diante, se eu voltar agora para a 70ª semana, há muitas cadeiras. Podem sentar. Se você olhar a cascada agora da linha profética, da linhagem profética, a cascada, o desenvolver do Senhor, eu disse que a chave para a profecia do tempo do fim é Daniel 9, 24 ao 27. Porque lá ele vai colocar a cascada até que o Messias volte. Então aqui ele está colocando como que ele vai vir, morrer, mas naquele tempo ele não vai tomar o reino. E depois ele vai colocar o versículo 27, e de repente o versículo 27 de Daniel 9 acontece, que fala bem assim: isso é para Israel. Aleluia. Quando ele fala agora sobre o decreto de paz entre Israel e as nações árabes e aquele que virá. Deixa eu somente mencionar isso então, para passar, que há algumas condições, algumas condições que o Senhor colocou do versículo 27 de Daniel 9 para ser cumprido. Eu posso dizer somente o que é o versículo 27? Ele fala sobre um decreto de paz que vai ser colocado entre Israel e as nações árabes. E entretanto, você pode ver, versículo 29 é a tribulação, claro. E entretanto, você já pode dizer de que antes do versículo 29 aconteça, porque a igreja, nós estamos claros nisso, de que a igreja não vai entrar na tribulação, não é verdade? Isso é claro e limpo. O Senhor me mostrou até na visão de novembro 1 de 2016, quando ele apresentou os céus abertos, a glória veio, e colocou os anéis de casamento representando o casamento do Cordeiro, e agora a Nova Jerusalém vindo, e eu vi agora os eventos, eles já estão colocados. Aleluia. Então você sabe que a igreja não deve ver a tribulação. Não é para você. Por quê? Porque se você tiver tempo para ler o livro de Daniel, capítulo 9, se você começar a ler do versículo 19, você vai ver que Daniel está falando com o Senhor sobre a linha profética, provavelmente para Israel. O juízo para Israel. E ele está pedindo: por quanto tempo, ó Senhor, o Senhor vai julgar esse povo? Porque se lembra, a 70ª semana de Jeremias já tinha passado. Perdão, 70 semanas já tinham passado. Então agora estavam chegando ao fim, e o Senhor agora não estava dizendo mais nada. Então o Daniel estava chorando. Você pode até sentir o seu choro ali nessa oração. Senhor, o Senhor vai julgar esse povo para sempre. Quando eles vão voltar agora para construir o monte do Senhor, para te servir lá. E é por isso que agora o mesmo anjo Gabriel que falou comigo em algumas ocasiões, o anjo Gabriel, que o Senhor enviou, é um anjo que ele envia com
a mensagem, com a carta. Aleluia. O mesmo arcanjo Gabriel que falou comigo muitas vezes nessa missão. Um deles, você se lembra quando ele me mostrou o tempo da tribulação? Então as duas bestas entrando lá e também o sacrifício acontecendo lá. E então ele fez o quê? Eu perguntei, Senhor, o que isso significa? Então são dois. Agora é Gabriel que apareceu e bateu as suas asas assim. Eu já descrevi por todo mundo. Então com as suas mãos, então a glória fluindo. Então, o contato visual, aí ele disse, vindo para destruir a casa. Então, ele estava falando sobre a abominação que causa desolação. Agora, essa é o tempo da tribulação, mas eu estou dizendo o seguinte, que enquanto Daniel estava orando, se você tiver tempo de ler Daniel 9, orando, 70 semanas estava terminando. Sim, anos, eu lhes digo, me permitam. Minha cabeça está na guerra e a guerra está na minha cabeça. Sim, então as 70 semanas estavam terminando. Então, quando esse povo vai voltar, você vai julgar eles para sempre? Então, Gabriel vem e diga para Daniel, você não entende. Ele diz para Daniel, você realmente não está entendendo a gravidade do pecado do que esse povo fez. Se você pensou que deveria de acabar, não. Agora foi aumentado ainda mais. Ele diz, você não entende a gravidade do pecado diante do Senhor. Não, agora é 70 vezes 7. Senhor, por quanto tempo meus irmãos devem pecar para que eu possa perdoá-los? Vai no livro de Lucas. Então Jesus, ele mesmo disse, olha isso agora. Então é aqui agora quando a profética cascada é desenhada. Foi para Israel. É por isso que você tem agora os eventos descrevidos aqui quando ele diz que isso vai acontecer, vai vir um governante, o Messias vai vir, ele vai ir para a cruz, e você sabe, mas ele vai embora sem nada, ele não vai levar o reino naquele tempo. Então, de repente, você vai o quê? Cair no 27. Então, 27, entre eles, entre o mistério da igreja. Aleluia. Aleluia. Mas de repente você aprende agora que é um decreto de paz. Entretanto, para você entender que a tribulação está próxima para que você possa ir e preparar o seu povo em casa, em New York, e de acordo com isso, então agora essa é com as condições que devem ser colocadas. Número 1, sim, claro, o Estado de Israel deve ser reconstituído. E nós sabemos muito bem que há um país lá que se chama Israel. Aleluia. Oh, sim. Número 2. Deve ter agora uma desesperada, um fato desesperado para a paz em Israel. E eu sei que agora o que eu falei está acontecendo na Palestina. A guerra em Gaza. Uma das minhas profecias recentes de 2020, julho de 26, foi o que trouxe a guerra em Gaza. Você se lembra, em Brasília, naquela reunião, quando estávamos dizendo essas coisas globalmente, claro, quando eu estava reunindo, antes de a gente ir para a solene reunião, eu estava ali com alguns líderes, Foreign Force came e o embaixador veio de Israel também, e nós estávamos compartilhando, e eu disse para ele, olha, vocês precisam se preparar para a guerra, diga para ele, chama para ele e prepare-se para a guerra antes que aconteça. Então, a segunda condição é que deve ter um desespero agora por um decreto de paz. Então, olha o que você está vendo na sua tela agora. Vai ter um desespero para um decreto de paz. Vai ter uma necessidade desesperadora. Até mesmo os Estados Unidos está agora se desconectando dos interesses de Israel. Você pode ver as conversas enquanto eu estou falando aqui. Agora, os líderes que estão fazendo o caminho deles até Washington, eles estão desesperados para um decreto de paz. Agora você pode ver que rapidamente o arrebatamento pode acontecer, porque as minhas palavras agora trouxe Israel, agora as telas de todo mundo ao centro. E você sabe que na tribulação, antissemitismo vai ser muito grande. Você vê todas as demonstrações em cada semana. De repente, todo mundo está agora contra Israel.
e você está sendo atacado, e depois de ser atacado, você não pode se defender. Então é inacreditável, globalmente antissemitismo. Mas essas são as coisas que marcam a tribulação e a grande tribulação. Então, essas condições estão sendo feitas diante dos seus olhos. E é incrível porque eu dei profecias. Eu profetizei elas. A guerra na Rússia eu profetizei, não foi? Até mesmo o próximo estágio, que é a guerra nuclear, que a gente vai compartilhar muito pronto. Para vocês, como os cristãos, vocês devem estar prontos, alegres. Vocês devem estar felizes que finalmente a gente vai embora, porque tem sido um grande problema. Finalmente a gente vai estar terminando, não é? Aleluia! Finalmente! E é por isso que ele está dizendo aqui, versículo 15. Ele está dizendo, então ele está mencionando a certeza da garantia de que o arrebatamento vai acontecer na seguinte cronologia, que aqueles que morreram antes do arrebatamento e eles foram santos cristãos, vai ter uma preferência para eles. O arrebatamento mostra a preferência aos cristãos que morreram santos antes do arrebatamento. Primeiramente, para começar com as suas almas, para ir estar com a presença de Deus. Número 2, quando ele está voltando com as suas almas, os seus corpos já ressuscitaram das tumbas, as tumbas abriram e eles são glorificados, então eles vão para Jesus primeiro. Há uma preferência, é isso que ele está dizendo. Então, enquanto eles temem que vamos perder os nossos amados, eles falam, não se preocupe por isso. E é por isso que nessa visão você viu, eu vi as pessoas segurando as mãos das crianças, então aqueles que foram trasladados para cima, então foi um simbolismo de reuniões familiares. Aleluia! Eu sei, no meu coração dos corações, eu sei muito bem de que alguns de vocês vão falar, minha mãe morreu, o meu pai morreu, a minha irmã morreu, e você anela encontrá-los. Eu sei que no seu coração você quer conhecer Jesus primeiro. Sim, Jesus primeiro, não é? Sim, até mesmo quando ele prometeu tronos e muitas coisas por causa do peligro da idolatria, o perigo da idolatria. Eu sei que vocês querem anelar primeiro ver Jesus, não é? Antes dos tronos serem dados. Oh, sim, cuidado. Você pode ser idólatra também, querer ir para o céu por causa das boas coisas que vai ser dadas. Não, é sobre a presença do Senhor. Aleluia! Solamente a presença de Deus, somente a presença de Deus. É muito riquíssima. É muito rica. É um tesouro. É um tesouro. É um tesouro em português. Muito sério. Então, na conferência, entretanto, eu disse o seguinte, que agora certeza, porque as palavras da minha língua estão se cumprindo. Você pode ter certeza agora de que a certeza que todas essas profecias construídas agora, a profecia é maior que a vinda do Messias. Então a garantia de que a minha profecia vai se cumprir, ele diz, é o versículo 15, porque ele diz assim, que é pela própria palavra do Senhor que o arrebatamento foi decretado. Ele está dizendo a própria palavra do Senhor. Se você ler Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gênesis 3:15, ele decreta lá que o Cordeiro de Deus vai vir e vai morrer na cruz. E vai o quê? Que ele apareceu e ele morreu na cruz. A garantia de que a minha profecia vai se cumprir está aqui. Se você vai para Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 5, Enoque foi arrebatado. Esse foi uma profecia que ele deu para aqueles que andam com Jesus de uma maneira justa e nunca vão ver a morte. Eles foram arrancados da morte. Fala, nós que estivermos vivos, nós não veremos a morte, nós vamos ser arrancados da morte. Eles não vão ver a morte, não vão precisar da ressurreição.
Se eu te perguntar, o que você vai amar primeiro? Você gosta o quê? De morrer e depois vir com o Senhor a sua alma? Ou estar vivo nesse tempo e ser trasladado? O que você prefere? Vocês têm medo da morte, né? Então há um problema. Com esse tipo de mensagem, não, você não pode temer a morte. Não, você não pode. Então ele está dizendo muito claramente aqui, eu preciso parar isso porque nós temos comida aqui. Versículo 15, ele diz assim, que ele está colocando a garantia da necessidade do arrebatamento número 1. Qual que é a necessidade? Porque Daniel 9:27 não pertence à igreja. A igreja deve ser removida como uma necessidade. Ele deve resgatar a igreja como uma necessidade. Qual que é o ponto de ser nascido de novo e agora ser esmagado? Olha isso. Será que o juiz justo do mundo pode pegar Gênesis 18:25, pegar o justo e pegar o iníquo e colocar junto e colocar a espada sobre eles? O juiz justo fará isso? Não, de maneira nenhuma. Não, eu compartilhei com vocês nessa conferência o protocolo de Deus. O protocolo de Deus em espanhol, a mente de Deus. Normalmente, antes que o arrebatamento venha, ele vai guardar os seus próprios. Ele vai proteger, não sei se você leu o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10, capítulo 1, há tantas escrituras ali. Ele diz, nós esperamos um Salvador que vai nos resgatar da ira. Até mesmo Apocalipse 3:10 a gente já leu, não é? Onde ele te remove da hora de provação que vai vir para provar toda a terra, que virá provar toda a terra. Então, agora vocês podem ver que Deus garantiu a vocês que o arrebatamento certamente vai acontecer. Precisa acontecer por conta da necessidade. Número 2. Vocês também sabem que vocês nunca se tornaram cristão para que um dia vocês ficassem aqui para sempre. Vocês sabem que algum dia vocês deveriam retornar ou entrar no reino de Deus. Um dia chegará onde finalmente terminaríamos a nossa peregrinação na casa eterna do Pai. Estamos juntos agora, que se é a palavra de Deus, que do nada Ele criou a terra e hoje estamos aqui sentados em Nairobi com vocês, na terra que a palavra dele criou. Então esta mesma palavra, pela mesma autoridade desta palavra, você pode contar no fato de que o arrebatamento vai acontecer. Sua palavra nunca falha. Em Gênesis 22, se você ler o versículo 13... do versículo 8 ao 13, onde ele pega Isaac e ele quer passar Isaac na espada. Ele simplesmente estava falando sobre Jesus vindo morrer. Se você ler no antigo texto hebreu, você vai notar que a crença é que Isaac morreu e Deus ressuscitou ele. Por quê? Porque o substituto, a morte substituto viria. Jesus certamente, em nosso lugar, ele morreu e foi ressuscitado. Pela palavra garantida de Deus, ele garante que o arrebatamento vai acontecer. As profecias será cumprida. Estamos juntos? E nós vimos muito claramente naquela conversa que pelas pregações do Senhor, o Deus do Filho de Deus, nós podemos ler se você quiser. Ele chama de várias formas. Em outras palavras, aquele dia está vindo. Jesus está falando sobre aquele dia. Aleluia. Por que os Keynesians estão olhando para mim como se... Versículo 16. Eu vou resumir para liberá-los. Ele diz, pois o próprio Senhor virá do céu com comando
alto e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Após isso, aqueles de nós que estivermos vivos, e então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, encorajem uns aos outros com essas palavras. Essa é a mensagem que vieram. Se vocês... Se lemos as escrituras que traz a cascada do arrebatamento, você vai ver que aquela hora, dia e hora não é conhecido. A iminência do seu retorno, a necessidade então de vocês estarem preparados cada minuto, cada segundo, cada hora, cada semana, cada dia, cada mês, cada ano, cada microsegundos. Então, essa é a instrução que vem de lá. Meu filho Jonathan, da Itália. Obrigado. Muito poderoso. Vamos aplaudir a ele pela forma que seu pai serviu o Senhor. Levante-se para que possam vê-lo. A forma que seu pai serviu ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor por esta família. Eu quero me encontrar com você. O pai dele serviu ao Senhor muito poderosamente, vocês sabem disso. Parte das forças especiais na Itália. Ele tomou conta de toda a minha segurança na Itália. Muito seriamente. Obrigado. Agora... ele está dizendo que a primeira mensagem que sai de lá é o fato de que o dia e a hora não é conhecido. Em outras palavras, há um dia de poder em que tudo mudará e Jesus deverá ser temido, onde pessoas que você conhece serão tomadas da terra, desaparecer, deixar as suas roupas, seus relógios, os seus bonés e as suas gravatas aqui, e você vai dizer, ai, um dia real onde pessoas reais serão tomadas e toda a terra ficará confusa. Se há alguém dirigindo em velocidade alta, então desaparecerão, então haverá eles vão bater, os carros, os veículos vão bater. Há um dia real. Não é um alerta falso. É real e vai acontecer. Aleluia. A mensagem que sai de lá número 1, é que há um dia de poder real vindo, onde Jesus será temido, onde aqueles que não confiaram no Senhor lamentarão, porque pessoas reais, se você ler no livro de Mateus 24, adiante, ele diz, um será tomado, a esposa fica para trás, a irmã, há um dia real vindo, chegando, de desaparecimento. Pessoas correndo para as estações de polícia para relatar que seus amados desapareceram. Eu vi isso. Eu vi uma rádio cristã, 2 jovens, um vestindo camisa branca, e eles estão anunciando, não, é um arrebatamento, está na Bíblia. Eles estão fazendo isso. Eu espero que nenhum de vocês estarão naquela rádio ouvindo isso ou fazendo isso. Então vocês veem claramente que a próxima coisa é que o dia e a hora não é conhecido. Portanto, vivem as suas vidas cristãs esperando Cristo todos os dias. Preparação. Se você ler o livro de Hebreus, o 1 João, capítulo 2, 28 e 29, estamos encerrando agora, certo? 1 João 2, 28, ele diz o seguinte, e agora, filhinhos, você ouve? Queridos, continuem nele, presente, continuem fazendo isso. Filhinhos, agora permaneçam nele. Ele diz, filhinhos, agora a igreja,
Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele, na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, o livro de Tiago, capítulo 5, 7 ao 9, ele descreve a iminência do seu retorno. Ele diz, sejam pacientes. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Irmãos, ele está falando com a igreja. O arrebatamento é estritamente para a igreja. Se você quer entrar no arrebatamento, nasçam de novo. Sejam pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Vejam, o juiz já está às portas. Ele pode voltar a qualquer momento, a iminência da sua volta. O juiz está às portas, ele pode vir a qualquer momento abrir aquela porta e tomar a igreja. 20 de novembro de 2003, onde eu vi, ele abriu assim, a nuvem branca, tão rapidamente ele tomou a igreja e desapareceu. Então ele está definindo lá a qualidade da vida cristã que você deve viver. Não se queixem uns dos outros. Em outras palavras, isso deve transformar a forma que você vive como cristão uns com os outros e no mundo. E ele está dizendo que o juiz está às portas. A qualquer momento ele pode retornar. Uma outra mensagem que sai daquela profecia que eu dei na conferência da vinda do Messias é a iminência. O dia e a hora não é conhecido. Uma outra coisa que você ouve na escritura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 18... 13 a 18 é o ser arrebatado, que simboliza o livro de Apocalipse, versículo 1. Onde o próprio João foi tomado, arrebatado, e de repente ele se encontrou diante do trono. Ser tomado. Pessoas serão tomadas, arrebatadas. Eu vi isso. Uma outra coisa que você vê lá é a transformação da qual ele fala, que pessoas serão transformadas, glorificadas, mudadas. E lá dentro há uma mensagem. Ele diz, porque a nossa cidadania não é deste mundo, é celestial. Filipenses 3, 20, 21, onde aguardamos um Salvador. Realmente ele é um Salvador. Livro de Isaías, onde ele diz, poderoso para salvar. Ele vem de Edom, suas vestes estão manchadas de sangue. Mas a pergunta é, do que ele está vindo te salvar? Da grande tribulação. Você se lembra o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, onde ele ficou de pé e jurou para aquele que vive para sempre que, em outras palavras, deve acontecer. Será que podemos ler? Daniel 12. Can you just move him away to go and sit somewhere and have drinks and food? Serve him food on that side and drinks. What scripture did I say? Qual escritura eu falei? In many languages I cannot hear. Daniel 12:7. Hallelujah. If you say it in Finnish and Danish and in Portuguese and Spanish and Swahili and Kiluya and Kikamba, Kijaluo, Kikuyu, Kale, I cannot understand these things, right? Eu não posso entender essas coisas, certo? Daniel capítulo 12, versículo 7, conforme termino. Todos estão felizes? Eu estou muito feliz que estão aqui. Nós teremos tempo para falar sobre avivamento em suas nações. Eu tenho certeza que o que vocês viram em Nakuru, vocês querem ver em seus países. Vocês realmente desejam ver em suas nações. Realmente, literalmente, todos.
Portanto, aprenda do Quênia. Se você vê o Quênia honrando e respeitando os profetas do Senhor, você coloca os seus ranks, títulos de lado e você honra os servos do Senhor. A sua riqueza. Não. Siga o Quênia e façam dessa forma. Esses sentados aqui têm grandes títulos e ranks, posições. Eles colocam isso de lado e honram o Senhor dessa forma, certo? Então não traga o seu orgulho, suas questões. Eu não tenho tempo para isso porque eu estou sempre correndo, certo? Daniel capítulo 12, estamos juntos? Versículo 7, eu vou conseguir explicar para você sobre esta garantia, certo? Daniel 12, versículo 7. Ele diz: o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio ergueu para o céu a sua mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre. Quem é ele? O Eterno. Ele jurou pelo próprio Yahweh, meu Senhor. Eu perguntei ao Senhor no próximo dia. Eu me ajoelhei do lado da cama e eu perguntei: quem é esse? Esse vestido de linho é um arcanjo? Então ele disse: esse é o Cristo pré-encarnado, seriamente por vós. Uma outra vez eu me ajoelhei e perguntei a ele: Senhor, o Senhor está me dizendo que quando Jesus morreu, que a Trindade foi pela primeira vez dividida e deixou de ser Trindade e agora se tornou dois? Porque eu iria pregar no próximo dia e ele respondeu: por vós. Não, de forma nenhuma, a Trindade não foi dividida. Eu tremi, então ele me deu paz. A Trindade jamais será dividida. E da mesma forma ele respondeu: o pré-encarnado Cristo, por vós. Incrível, porque eu queria entender corretamente para pregar a vocês. Pois havia um anjo na esquerda, um outro anjo na direita, então eu vi em cima das águas aquele vestido de linho. O homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio ergueu para o céu a sua mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para todo sempre. Quem é esse que vive para todo sempre? Ok, eu vou ler o livro de Apocalipse 14. Eu não tenho tempo para fazer isso. Não temos muito tempo. Quando a refeição estiver pronta, por favor, me avise. Apocalipse 14. Revelation 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6 em diante, até o 9, até o 11. Apocalipse 14, versículo 6 em diante, ele diz: então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Em outras palavras, ele tinha visto outros anjos. Ele tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Agora, esta mensagem eu sempre prego quando eu falo sobre a visão de 8 de dezembro de 2021, onde o Senhor baixou o púlpito de madeira para mim, para substituir com o púlpito atual na igreja, que é de vidro e moderno, com o Evangelho moderno também. Eles pregam o Evangelho moderno. Eles têm um púlpito moderno, onde eles pregam o Evangelho moderno, também uma salvação moderna. Eles também pregam um Jesus moderno. Um Jesus que não salva. Um Jesus que não julga. Ele entende o pecado, ele entende. Eles pregam um outro céu, um céu moderno,
Mas se você está pregando o santo céu de Deus, você vai pregar esse evangelho. Então, esta visão, onde eu darei aquela mensagem em Bogotá, sobre a visão de 8 de dezembro do ano de 2021, onde o Senhor baixou para mim o púlpito de madeira para mim. Madeira. Em português, mas em espanhol? Madeira. Madeira. O púlpito de madeira feito da cruz. Aleluia. Hoje vocês têm um feito de vidro moderno, pregando um outro evangelho moderno. Então deixe-me ler aqui pelo propósito do que temos. Ele diz: porque se vocês forem para a Finlândia e começar a repreender o pecado lá, repreender o homossexualismo, apostasia e o modernismo e nudez das vestes, nudez da igreja das mulheres, eles dizem, não, isso é só sua opinião. Eles viram as costas. Por quê? Porque o evangelho foi mudado. Hoje eles pregam um evangelho moderno para se encaixar a um povo moderno. Mas precisamos retornar ao evangelho original de Cristo, que repreende o pecado e corrige o homem e direciona-o no caminho da justiça, o caminho para o reino de Deus. É por este motivo que o Senhor me enviou. Hoje vocês têm muitos falsos profetas lá e falsos profetas dando um evangelho doce que entretém os seus ouvidos, que traz coceira à carne, o evangelho da carne, do mundo, do dinheiro. De forma nenhuma precisamos retornar ao evangelho da cruz e do sangue de Jesus. Precisamos retornar ao evangelho da salvação original de arrependimento e santidade. Temor ao Senhor, onde Deus é temido por quem Ele é. Deixa-me terminar isso por conta do tempo. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, que é onde o sol se localiza. Ele diz, ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. Então você quer saber então, se Deus está baixando para mim o púlpito de madeira do céu para substituir o púlpito atual que está na igreja, então significa que, porque o púlpito é a instituição para transmitir a mensagem, a palavra de Deus, significa que a mensagem sendo transmitida agora por esse outro púlpito é uma outra mensagem, não é a mensagem do Senhor. Então, se você quer saber qual é, então, por qual devemos restaurar, então ele diz, o Evangelho Eterno. Pelo Evangelho Eterno. E quando você entra nos detalhes para ver do que o Evangelho Eterno é composto, o evangelho que o Senhor deseja que seja restaurado nas igrejas. Ele diz o seguinte: ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo disse em voz alta, em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois a hora do juízo dele chegou. Significa que quando você pregar o evangelho eterno, ele deve entregar o temor a Deus para a igreja e a nação. Em outras palavras, em ordem de prioridade, quando você pregar o Evangelho Eterno, precisa entregar o temor a Deus. Devemos temer a Deus. Deus não é como você. Você é a criatura, Ele é o Criador. Um precisa honrar o outro. Hoje, o que falta na igreja se chama temor a Deus. No entanto, quando você olha para a Escritura que descreve o arrebatamento da igreja em Mateus 25, as virgens sábias, eles entraram porque eram sábias porque vejam, o temor do Senhor é que é sabedoria. Então ele está falando dos padrões, das marcas, os padrões para entrar no arrebatamento, o temor a Deus. A próxima coisa que o Evangelho Eterno precisa entregar é dar glória a Deus com as suas vidas. Então, quando você olha para a igreja presente, eles estão glorificando a Deus com suas vidas? Absolutamente não. As vestes das mulheres, os jovens estão em pecados sexuais toda sexta-feira, como se eles estivessem em discoteca.
É muito triste. Hoje é absolutamente pecado terrível na igreja. A gravidez, quando aqueles pastores em seus países que se chamam apóstolos e o que mais, quando eles dizem para vocês, semeiem uma semente e vocês vão receber um milagre. Será que isso é dar glória a Deus? Vender o sangue de Jesus ao preço de mercado? De forma nenhuma. Então devemos restaurar a glória de Deus em nossas vidas. Quando vivermos, nossas vidas devem dar glória a Jesus. É isso que o Evangelho Eterno entrega à igreja, quando você prega a uma geração moderna como essa. Onde ele diz, por que vocês deveriam temer a Deus e dar a Ele glória? Ele diz, porque a hora do juízo está próxima. Então, número 1, o Evangelho Eterno deve entregar de que o Messias está vindo e está próximo. Número 2, deve entregar o fato de que Deus julga o pecado. Hoje, o Evangelho pregado na igreja é um Evangelho que separa o juízo do pecado de seja lá o que eles pregam. Ele está dizendo, devemos retornar, colocar de volta, que quando pregamos o Evangelho, deve dizer o mundo todo das consequências do pecado. Quando você prega a cruz, quando você vê Jesus vindo morrer na cruz, deve causar a humanidade fugir do pecado. Uau! O pecado pode fazer com que Deus abata o seu próprio filho. Você entende isso? Precisamos repreender o pecado. Dizer às ovelhas que se vocês continuarem em pecado, Deus vai julgá-los. Fiquem longe do pecado. Por que se chama o Evangelho Eterno? Porque ele traz Evangelho, uma vida eterna. Quando você prega os seus componentes, ele traz vida eterna. Ele se chama Evangelho Eterno porque foi projetado, feito antes do tempo da criação. Aleluia! Então não pode ser mudado. Não pode. Você não pode mudá-lo. O Evangelho Eterno é eterno. Ele se chama eterno porque seus tenantes foi projetado antes da criação do próprio tempo. Ele é eterno porque ele entrega vida eterna à igreja. Estamos juntos. Ele é eterno porque ele traz o eterno reino de Deus. Aleluia. Então ele continua. Temam a Deus e dê a Ele glória, porque a hora do seu juízo está vindo. Então lá embaixo ele diz, adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, o Criador do universo. Até mesmo o novo céu, onde o trono de Deus está, também fez a terra e os habitantes, os oceanos, os mares. E eu conheço ele se chama o Deus de Israel, seu nome é Jeová. Apenas ele criou todas as coisas. Então ele está dizendo que quando você pregar o Evangelho Eterno, não haverá hinduísmo, não haverá islamismo, budismo, nova era, porque ficará muito claramente ao mundo todo que somente Jeová é digno de adoração. Somente Ele criou o céu, criou a terra, criou os mares, criou os peixes, os animais nos oceanos e até mesmo debaixo da terra. Somente Ele. Ele é digno de nossa adoração. Somente Ele. Em outras palavras, se vocês estiverem buscando um Deus para adorar, pergunte a si mesmo, esse que você está adorando, será que ele tem poder para criar os céus, as galáxias, as estrelas e os tronos lá, a casa do Pai? Será que ele tem poder para criar a humanidade e bastante peixe suficiente para alimentar os homens e os grandes animais nos oceanos? Pergunte-se a si mesmo, ele tem
poder suficiente para criar o universo, até mesmo as fontes das águas embaixo. Então também para criar a humanidade, todas essas coisas, a nova criação, salvação. Será que ele tem poder suficiente para criar a nova criação? Se você descobrir que esse Deus que você adora não pode fazer essas coisas, lança ele no lixo, abandone ele e venha adorar Jeová. Aleluia! Não dê ouvidos ao outro. Então ele diz que este é o evangelho eterno que precisamos colocar de volta no púlpito agora. Porque hoje você vai descobrir que pastores pentecostais juntos com hinduísmos, muçulmanos, tendo reuniões juntos e o governo dá a eles um jantar e dê a eles uma pequena conta de banco e para uma comunhão para ter paz juntos, de forma nenhuma. Nosso Deus é muito zeloso, muito ciumento. Você não pode compartilhar. Aleluia. Portanto, muito sério. Então o Senhor está dizendo que o segundo anjo veio e disse, outro anjo veio em seguida dizendo, caiu a grande Babilônia. Por que ela caiu? Porque ela não obedeceu o evangelho eterno. E se você comparar a Babilônia com a igreja presente, você lamenta em panos de sacos por conta da similaridade. Porque a igreja presente também não considerou que o temor de Deus não é importante. E dar glória a Deus com suas vidas não é importante. Eles são iguais à Babilônia. O terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Porque sem mistura, por conta da longanimidade do Senhor. O Senhor esperou até que ele se cansou. Então agora ele remove a sua graça, remove a sua misericórdia, remove a sua compaixão e amor, remove o arrependimento. Não há arrependimento no inferno. Então agora ele envia a ira total, em força total. Porque ele aguardou por muito tempo para que você se arrependesse, para que você restaurasse a igreja, e você continuou amando seus falsos pregadores que te dão dinheiro, que cobram dinheiro por falsos milagres, pelo que eles chamam de milagres. Ele esperou por tanto tempo. Então agora ele traz a misericórdia sem misericórdia. Tira a compaixão, tira o amor, tira a graça. Por isso que agora é em força total, sem mistura. Então a mensagem pela qual eu li essas escrituras está aqui, agora, nesse próximo versículo. Ele diz aqui, será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Não haverá descanso nem de dia nem de noite para... Você não pode dizer, nós já afligimos eles o suficiente hoje, vamos dar um pouco de descanso a eles essa noite. De forma nenhuma. Eu ouvi pessoas chorando no inferno. Bilhões de pessoas. No inferno há pastores pentecostais, cristãos pentecostais. No inferno há cristãos evangélicos e batistas. No inferno você tem políticos, reis, presidentes, sacerdotes, empresários, bilionários. E o mais importante, você tem esses pastores e cristãos que não prestaram atenção a este evangelho eterno. Não ouviram, não deram ouvidos para que pudessem mudar. E agora eles estão chorando, Senhor, nos dê uma segunda chance. Ele diz, não vou dar. O Senhor enviou alguém para dizer aos meus irmãos. E ele diz, não vou enviar mais ninguém, porque os meus profetas estão lá, eles já entraram em Menegais 6, os aleijados se levantaram e andaram à sua mera presença.
Por isso não vou enviar ninguém lá. Se eles quiserem, vão ouvir os profetas do Senhor, que ouviram muitos olhos cegos, levantaram muitos aleijados e quebraram os recordes da Bíblia. Se eles não podem mudar diante disso, a chuva de Ahmed-Nagar não pode mudá-los, então esqueça. Se a chuva de Ahmed-Nagar não pode mudá-los, esqueça. Se a chuva de Lima Peru não pode mudá-los, esqueça. Então, por que eu li Apocalipse 14 para vocês no contexto daquilo que estamos lendo em Daniel, capítulo 12, versículo 7. Onde ele se levantou, aquele homem de linho, e chorou por aquele que vive para sempre, de que o arrebatamento está vindo, e o arrebatamento precisa acontecer. Ele jurou tempo e metade de tempo. Em outras palavras, a tribulação precisa acontecer. E se a igreja não é parte disso, significa que o arrebatamento deve ter acontecido. Aleluia! Então vocês veem claramente, muito claramente, que na mensagem que eu dei naquela conferência, que o Senhor está dando a garantia de que o arrebatamento vai acontecer, certo? E a iminência, o dia e a hora, não se sabe. E o Senhor está dizendo, portanto, precisamos nos preparar. Uma outra mensagem que sai daquela profecia. Também precisamos estar prontos todo o tempo. Aleluia! E vocês veem muito claramente lá que ele está mencionando. Quando vocês forem, vocês viverão com Jesus para sempre, introduzindo vocês à eternidade com Cristo. Ninguém separarão vocês de Cristo. Quando Cristo for para o céu, você vai com ele para a casa do Pai. Quando ele voltar para Jerusalém na segunda vinda, para estabelecer o seu reino, vocês estarão com ele. Quando ele for para o milênio, vocês estarão com eles. Quando ele entrar no céu, Nova Jerusalém, vocês estarão com ele. Nunca estarão separados de Jesus novamente para ser tormentados por Jesus. Nunca mais. Então ele promete isso. E ele diz que aqueles que estão indo, quem são eles? Para quem eles estão prometendo a eternidade com Cristo Jesus para sempre? Aqueles que já estão vivendo com Cristo aqui para sempre. Se você disser a eles para renunciar à sua fé, ou você matarão eles, ele vai dizer, não, é melhor me matar e eu vou viver com ele. Melhor ser perseguido, abusado, esquecido por ele, com ele, ridicularizado, caluniado, quando o evangelho estiver sendo caluniado, e eles são caluniados com ele. Você não pode dizer, não, naquele dia do arrebatamento eu vou amar ele desta forma. De forma nenhuma. E eu dei o exemplo de Uganda, onde eles foram queimados. Disseram a eles, abandonem sua fé, eles recusaram. Foram queimados no fogo. E eu dei o exemplo de Hebreus capítulo 11. Os santos do Antigo Testamento, eles simplesmente ouviram dos profetas que anunciaram, o Messias está vindo, ele morreu por ti, ele vai te ressuscitar e glorificar. Eles simplesmente ouviram a profecia, eles não viram. Mas porque eles sabiam que era a palavra do próprio Deus, então eles sabiam que isso vai acontecer. Então eles aceitaram serem abatidos por isso. A ressurreição superior, glorificação. Aleluia, o Messias está vindo, povo abençoado. Então preparem-se. Poderíamos compartilhar mais, e eu farei isso quando viermos aos seus países. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor os abençoe.